Eles tiveram seus 2000 anos. Agora é a nossa vez. Quem viveu ali no final da década de 90 lembra que, após a onda de filmes que tentava replicar Pânico a todo custo, uma nova onda se formou com os filmes sobrenaturais de terror e suspense que invadiram as telas em 1999. O Sexto Sentido, Ecos do Além, Estigmata e Fim dos Dias são alguns dos exemplos mais populares que trabalhavam com essa temática de formas diferentes, com temas sobrenaturais e temas religiosos, ainda que alguns de forma bem similares, como foi a coincidência com os ótimos O Sexto Sentido e Ecos do Além, com seus garotinhos introspectivos que viam gente morta. No meio de todo esse apocalipse sobrenatural beirando a virada do milênio, tinha uma produção de horror que tinha sido rodada ali em 98 e que estava programada para chegar nos cinemas também em 99, Lost Souls, ou como foi lançado no Brasil, Dominação, filme com Winona Ryder e Ben Chaplin, que inclusive eu fui ver no cinema e tenho guardado até hoje o recorte de jornal com o anúncio do filme. Quem é que lembra que o filme tinha até um site exclusivo no portal Epipoca? Quem viveu sabe. Bora relembrar essa produção que acabou ficando esquecida, seja por conta da bagunça nas datas de estreia que afetou a divulgação do filme, ou mesmo das críticas pesadas que recebeu, tanto pelo filme em si, como por sua comparação no marketing com um dos maiores clássicos de possessão do cinema. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de Filmes Encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short também. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, deixa um like e um hype para que esse conteúdo seja mais indicado aqui na plataforma. A opção de dar um hype no vídeo aparece depois que você dá o like. Isso vai ajudar muito para que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Vamos espalhar por aí a palavra do Filmes Encontrados. Dominação foca sua história em dois personagens, a Maya Larkin e o Peter Kelson. A Maya é uma jovem que já foi possuída por forças demoníacas no passado e acaba tendo que enfrentar novamente esse período traumático, mas dessa vez ao visitar um homem internado que pode estar passando pela mesma experiência que ela, algo que a médica dele não acredita. Nessa visita, um dos padres presentes com a Maya entra em estado de choque, e ela colhe informações preciosas que foram registradas durante a sessão de exorcismo, como a fita cassete e as inúmeras anotações que o homem fez com números que podem ter uma mensagem criptografada. Já o Peter é um autor bem-sucedido que já escreveu sobre crimes reais, desmistificando situações que por vezes são justificadas como sobrenaturais, sempre encontrando suas respostas na razão e na realidade. O mundo é cheio de maldade, e isso não é culpa de um diabo que vive embaixo da terra. Isso é o que ele acredita até então. A realidade desses dois personagens colide quando a Maya consegue decifrar as mensagens criptografadas do homem possuído, e surge no meio das traduções o nome Peter Kelson, o homem que vai se transformar no anticristo em seu 33º aniversário. A Maya agora corre contra o tempo para encontrar o Peter e lhe contar o destino macabro que estão preparando para ele desde que ele nasceu. Peter Kelson. At the exorcism, Bergson boasted that Satan was about to take over the body of a man. You are that man, Peter. O filme então trabalha com esses dois personagens com visões completamente diferentes de razão e fé. Maya diz e acredita que Deus e o diabo existem e que tem provas concretas disso, enquanto Peter acredita que tudo isso são signos, regras e símbolos criados para justificar algo que na verdade é a própria maldade humana. Com isso, o filme segue com Peter confrontando a verdade e tentando descobrir mais sobre sua própria história, que é cheia de segredos escondidos. E com Maya também tentando lidar com seus próprios monstros, à medida que toma decisões drásticas e racionais para lidar com todas as suas descobertas. I believe in God and the devil. In fact, I know that they exist. I'm going in with you.
You wouldn't last 5 minutes. Dominação chegou aos cinemas nos Estados Unidos em 13 de outubro de 2000, mas essa não era a primeira data que o filme estava programado para ser lançado. O argumento de Pierce Gardner e Betsy Stahl primeiramente foi oferecido a Meg Ryan, mas a atriz na época recusou o papel da Maya para fazer outro longa que foi muito bem sucedido, o drama Cidade dos Anjos, que protagonizou ao lado de Nicolas Cage e que foi lançado nos cinemas em 98. Ryan seguiu no projeto como produtora e logo Winona Ryder e Ben Chaplin entraram no projeto para serem os protagonistas. Quem assumiu a direção foi Janusz Kaminski, um já consagrado diretor de fotografia que faria com Dominação a sua estreia na direção em longa-metragem. Com filmagens que aconteceram lá em 98, Dominação originalmente estava programado para ser lançado no outono de 99, porém diversos filmes com temáticas sobrenaturais e religiosas estavam programados para esse mesmo ano no período entre agosto e novembro, e de fato chegaram às telas de cinema, como eu citei lá no começo do vídeo. Mas para contextualizar um pouco mais, vale falar brevemente sobre eles e quando eles foram lançados. O Sexto Sentido foi lançado em 6 de agosto de 99 nos Estados Unidos e apresentava um psicólogo tentando ajudar um garotinho que via pessoas mortas enquanto ele mesmo tentava lidar com problemas em seu casamento após um evento traumático. Logo se tornou um enorme sucesso de bilheteria, sendo até hoje um dos filmes mais importantes da filmografia do diretor M. Night Shyamalan. No mês seguinte, em 10 de setembro de 99, Ecos do Além e Estigmata chegavam aos cinemas nos Estados Unidos juntos no mesmo dia. Enquanto Ecos do Além centrava sua história em um homem que passa a ter contato com o sobrenatural após uma sessão de hipnose e fica obcecado em resolver um crime que pode ter acontecido em sua casa, Estigmata focava em uma jovem que passava a sofrer as chagas de Cristo, enquanto um padre tentava encontrar as razões por trás de tal acontecimento. E aí diversos segredos da igreja também vinham à tona. E lá no fim de 99, mais precisamente em 24 de novembro, estreava o terror apocalíptico Fim dos Dias nos Estados Unidos. A trama, assim como em Dominação, girava em torno do anticristo e de uma conspiração satânica. Para evitar a concorrência com tantas produções de temáticas, algumas parecidas e outras nem tanto, mas que de certa forma todas lidavam com o sobrenatural, os realizadores seguraram a estreia de Dominação para 2000, e todo o marketing, inclusive, foi focado nessa pegada de virada do milênio, como o uso da frase "eles tiveram seus 2000 anos, agora é a nossa vez". A segunda data escolhida acabou sendo adiada também para evitar concorrência com outro filme de terror muito aguardado, o terceiro filme da franquia Pânico, dirigido por Wes Craven, que de fato chegou aos cinemas em 4 de fevereiro de 2000 nos Estados Unidos. Fora que um pouco mais pra frente, em agosto de 2000, entraria em cartaz o terror apocalíptico Filha da Luz com a Kim Basinger, olha só. Já li comentários aqui no canal de gente pedindo vídeo de Filha da Luz. É um filme que eu gosto demais e talvez mais pra frente eu traga um vídeo parecido como esse aqui de Dominação. Inclusive eu também tenho o banner de locadora dele que nem esse aqui de Dominação. Quem sabe não vem um vídeo aí sobre Filha da Luz. Mas bem, Dominação chegou aos cinemas em uma sexta-feira 13, em outubro de 2000, mês do Halloween. Mas, depois de tantas mudanças, essa talvez não tenha sido a melhor data por um motivo bem peculiar. O maior filme de possessão demoníaca tinha voltado aos cinemas com sua versão jamais vista e 11 minutos adicionais, poucas semanas antes da estreia de Dominação. On September 22nd, the scariest movie of all time returns to theaters with footage you've never seen before. What an excellent day for an exorcism. You know what she did? The Exorcist, the version you've never seen. Em 22 de setembro de 2000, retornava aos cinemas a versão restaurada de O Exorcista, que além de alguns novos efeitos de pós-produção, como imagens demoníacas surgindo de forma subliminar na tela, também traziam 11 minutos de cenas adicionais envolvendo a icônica cena deletada da aranha, agora com uma finalização completamente diferente do que tinha sido visto no documentário de 25 anos do filme. Por curiosidade, nesse mesmo final de semana que O Exorcista conseguiu por volta dos 8 milhões e 100 mil dólares em sua estreia, outro filme de terror também foi lançado, a sequência do slasher Lenda Urbana. Nesse cenário,
Dominação foi lançado fazendo ali entre 7 e 8 milhões de dólares em seu final de semana de estreia lá em outubro, o que foi um bom começo, levando em conta que ficou como o terceiro filme mais visto nos Estados Unidos no fim de semana de estreia dele. Porém, o restante da sua trajetória em cartaz foi bem decepcionante. Carregado de inúmeras críticas negativas, Dominação fechou sua bilheteria mundial por volta dos 31 milhões de dólares, se tornando um grande fracasso de público e de crítica. It's not just a drama, it's not just a scary movie. I don't know, how would you describe The Exorcist? Some people describe it as a horror movie, some as a psychological thriller, but they don't say, oh, it's this family drama or something. Soma-se ao fato de que, devido aos atrasos no lançamento, a Winona Ryder não participou ativamente da divulgação do filme, que focou muito em ser o exorcista do novo milênio, uma comparação sem sentido do marketing que foi por água abaixo, justamente porque O Exorcista tinha voltado com força total semanas antes, e estava sendo celebrado como o grande clássico do terror que sempre foi. Como Dominação poderia ser o novo Exorcista, né, o Exorcista do novo milênio, se o Exorcista estava vivo e forte, pegando toda uma nova geração e ganhando um novo público no cinema? Compartilhando um pouco da minha experiência pessoal de ter vivido o relançamento de O Exorcista nos cinemas e ter acompanhado também todo o lançamento e divulgação de Dominação no Brasil, eram muito fortes as comparações, e terem usado essa comparação para divulgar o filme teve um efeito negativo, porque as pessoas saíam bravas da sessão de Dominação, porque estavam esperando lá o novo Exorcista, né, como estava sendo divulgado. Até o recorte de jornal que eu tenho de quando Dominação chegou aos cinemas trazia lá uma frase, né, fazendo essa comparação. E na verdade os filmes não têm nada a ver um com o outro. Lembrando que aqui no Brasil as datas não foram tão próximas como nos Estados Unidos, mas ainda assim foram perto, ali no começo de 2001. Inclusive, ter visto o Exorcista no cinema nessa época foi incrível. E indo um pouco na contramão do consenso geral sobre Dominação, eu não acho que ele seja essa bomba como foi classificado na época, muito pelo contrário. Janusz Kaminski, que assinou a direção de fotografia de longas como Inteligência Artificial e O Resgate do Soldado Ryan, cria em Dominação uma atmosfera pesada e ameaçadora desde a primeira cena, em um mundo que parece decadente e sem vida, sempre nublado e cheio de sombras. Em uma das edições em DVD do filme, o diretor e o diretor de fotografia comentaram na faixa de áudio que durante as filmagens, uma única cena foi rodada em um dia ensolarado, e todo o restante do filme foi filmado em dias nublados. Isso tudo reforça o tom depressivo que casa diretamente com os momentos que os protagonistas se encontram no filme. Peter é um homem bem-sucedido, mas que aparenta um vazio interior que nem ele consegue explicar, sempre perseguido por sonhos estranhos e uma fé inexistente. Maya parece sempre estar alerta, como se algo ruim pudesse acontecer ou voltar a acontecer com ela. O Peter parece viver em negação, e apesar de tentar mostrar que suas convicções são fortes, existe uma incerteza que o persegue, enquanto Maya é mais assertiva, objetiva e confronta todos os personagens que vivem em negação com as descobertas que ela está fazendo durante a história. Ela é uma personagem muito forte e que leva suas convicções até as últimas consequências. It's a movie about someone of tremendous faith trying to convince someone who's devoid of faith that there is a huge conspiracy involving the devil. Eu gosto bastante da construção desses dois personagens e amo o visual desse filme. Eu adoro a cena da Winona Ryder no banheiro, onde tudo começa a desmoronar, e a cena que o Peter tenta escutar também uma gravação de exorcismo e a fita cassete parece estar sem som, quando na verdade a sua vizinha do apartamento ao lado escuta a gravação no último volume e termina morta após tirar a própria vida por conta do que ela escutou. E uma polêmica aqui, o tão odiado final de Dominação eu gosto demais. Eu adoro a cena que fecha o filme, né? Aquele diálogo entre os personagens e a sensação de que só existe uma saída ali, caso tudo seja verdade e a profecia se conclua. O que acontece no final vai de encontro a tudo que tinha sido construído em questão de personagem, no caso a Maya, né, interpretada pela Winona Ryder, com uma atitude racional e que não é tomada com indiferença. Ela é sentida e muito sentida pelo que a gente acompanha na tela. Mas é uma atitude que a personagem em questão sabia que tinha que tomar caso esse momento chegasse. Sabe quando a gente está assistindo um filme e se questiona por que a personagem não tomou uma atitude inteligente quando podia, ali, quando tinha a chance? Pois aqui ela toma quando ela tem a certeza que ela estava esperando. Curioso que o adiamento da estreia não foi somente também por conta da concorrência que o filme poderia ter enfrentado lá em 99. Encontrei algumas informações sobre isso
em uma matéria do Entertainment Weekly, escrita pela crítica Gillian Flynn e publicada em 12 de outubro de 2000, ou seja, na semana de estreia de Dominação nos Estados Unidos. Em sua matéria, a crítica comenta como a New Line Cinema estava descontente com o final do filme, que segundo um dos executivos da New Line, o Mike DeLuca, o desfecho estava sendo considerado como abrupto demais para a história. 2 finais alternativos foram rodados, mas por fim acabaram ficando com o final original, que é o que a gente viu no cinema e também no home video. Outro fato interessante sobre a pós-produção do filme, nesse período de adiamentos da estreia, foi que também houve alguns ajustes na montagem, em que o editor de O Sexto Sentido foi contratado pela New Line para aprimorar cenas de horror e deixá-las mais assustadoras, trabalhando e reformulando o som e a edição de algumas cenas, o que indica que a New Line não achava que o filme era assustador o suficiente. Em matéria para o The Mercury, a Winona revelou na época que topou entrar no projeto porque ama filmes de terror, e ficou um pouco chateada que a cena que ela levita não ficou no corte final de Dominação, que para ela era uma das melhores cenas do filme. De fato, as cenas envolvendo o exorcismo da Maya no filme são muito rápidas, e ter cortado essa cena da levitação foi uma escolha do próprio diretor Janusz Kaminski, que nos comentários em áudio da cena deletada presente no DVD, diz que sim, filmou a cena, mas depois achou melhor deixar ela de fora do corte final, porque era algo que já tinha sido feito antes, e que era melhor não adentrar esse território, talvez até para evitar as comparações com o Exorcista, que eu acho que era algo que ele não queria muito. E ainda assim, a imagem dessa cena, com a Winona Ryder levitando, foi fortemente usada no material de divulgação do filme. Também para casar com aquela ideia do marketing na comparação, de Dominação com o Exorcista, de ser o Exorcista do novo milênio. Mas enfim, é um filme que eu gosto bastante de revisitar, tem uma trilha sonora lindíssima e acho que tem uma atmosfera bem única. Eu adoro a Winona Ryder, diversos filmes e personagens que ela fez e viveu estão ali entre os meus filmes preferidos da vida, como Os Fantasmas Se Divertem, Minha Mãe é uma Sereia, Atração Mortal, e acho que em Dominação ela conseguiu entregar uma personagem bem diferente de todas as outras que ela já tinha vivido. Na preparação para viver a Maya, a Winona leu a Bíblia inteira e chegou a assistir gravações de exorcismos reais. Para ela, viver uma personagem que acredita na existência do diabo e que tem uma fé muito forte foi um grande desafio, porque ela tem um pensamento mais racional sobre o que envolve essa questão de exorcismo. Nessa mesma matéria, ela brincou com o fato de Dominação ser lançado algumas semanas após o relançamento de O Exorcista, e que muitas pessoas falavam para ela que isso poderia ser muito bom ou muito ruim. E ela ainda completou que O Exorcista, para ela, é um filme intocável, que é o pai de todos os filmes de terror. Disse que assistiu o filme pela primeira vez quando tinha 16 anos, no set de filmagem de Minha Mãe é uma Sereia. Icônica. They had their 2,000 years. Now it's our turn. Para mim, por mais que Dominação traga uma história apocalíptica com o possível surgimento do anticristo, ele já começa com uma sensação de mundo pós-apocalíptico, com personagens completamente quebrados e destruídos por dentro, e que juntos tentam encontrar ali uma resposta para uma situação sem saída. E fez muito sentido quando eu revi o filme recentemente com a faixa de comentário em áudio do DVD, onde o diretor comentou que suas maiores referências de horror vem do horror psicológico, porque foi o que ele mais assistiu enquanto crescia. Se você nunca assistiu Dominação, ou mesmo assistiu lá no início dos anos 2000, te convido a rever o filme para tentar ter uma experiência distanciada de toda aquela pressão da época em ser o novo Exorcista. Algo que o filme definitivamente não é. Mas me diz, o que você acha de Dominação? Assistiu na época e odiou? Gosta do filme assim como eu? Compartilhe aqui nos comentários sua experiência e lembranças com o filme. E se curtiu o conteúdo, deixa aquele like e dá o hype também para que esse vídeo seja recomendado para mais fãs de horror. Quem sabe eu não encontro por aí mais alguém que também gosta bastante desse filme. Aliás, aproveitando que eu falei bastante da Winona Ryder nesse vídeo, eu tô muito ansioso para assistir a sequência de Os Fantasmas Se Divertem. Eu adorei o trailer. E, enfim, esse filme faz parte ali da minha infância, assisti muito na TV e não vejo a hora de assistir a sequência. Muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve para receber os próximos vídeos e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!